Todos. Vamos ver hoje pensamento duplo, ou duplo pensar, conforme a distopia dessa obra aqui de George Orwell, 1984. Eu já falei em vários vídeos desse assunto aí, mas é uma coisa muito importante porque todos os dias nós estamos vendo isso cada vez mais, né? Apesar do Olavo de Carvalho ter alertado para isso nas obras dele, mas as pessoas às vezes não têm acesso a esse tipo de literatura, né? Então hoje, nesse livro, 1984, de George Orwell, foi escrito em 1949, ele mostra um personagem, um homem alienado da sua realidade, numa sociedade que vive sob um regime totalitário, e responsável por esse homem ele é responsável por falsificar notícias antigas, documentos e artigos de jornais e reescrever a história conforme a vontade do partido, conforme a vontade do seu ditador. Então, para manter essa arquitetura de realidade paradoxalmente condicionada, foi desenvolvido esse termo duplo pensar, que é um pensamento duplo, é uma maneira dúbia de pensar, né? E que é o ato de aceitar simultaneamente duas crenças ou duas versões de um mesmo assunto, né? Mutuamente opostos, mas eles aceitam como, ao mesmo tempo, o errado e o certo aceitam igual. Então, o objetivo disso é expressar mentiras, pois a verdade de ontem, ou a verdade da semana passada, ou a verdade do ano anterior, já não cabe mais na narrativa do dia de hoje. Isto é, ou seja, a semana que vem também a verdade deverá ser outra, deve ser condicionada à vontade do líder, né? Aquilo que era conveniente hoje, amanhã já não é mais, então muda a versão. E tenciona ter um controle da opinião manifestada dos cidadãos e dos meios de comunicação, ou seja, censura direta, vigilância, ameaça velada e até prisões, derrubada de canais. Por isso que eles querem acabar com a internet, porque a internet fica gravado ali os depoimentos, os discursos mentirosos, e as pessoas continuam vendo aquilo que ficou gravado lá. Então tem que terminar com a internet, que daí as pessoas podem mentir à vontade, que não vai dar mais problema. As pessoas que eu digo, os corruptos, os autoritários, os políticos, aqueles ministros poderosos lá. Então, defende-se assim duas opiniões que elas se cancelam, se contradizem mutuamente, né? Convertendo a narrativa na vontade do momento, indiferentemente de fontes ou de provas, né? Não precisa pôr. Então é dever das pessoas, dever do cidadão esquecer quando for conveniente ou trazer à memória prontamente no momento oportuno, no momento que é preciso. Nessa ficção científica aqui do George Orwell, o mundo está dividido em 3 blocos. Ele divide aqui: a Eurásia, a Eustásia e a Oceania, onde se passa todo esse enredo aqui dessa ficção dele. Porém, nós não temos evidência de que sequer outras localidades existem no mundo. Ele só cita esses 3 blocos aí que existem, né? Que hoje daria para a gente identificar. Mas esses blocos estão em uma guerra permanente, digamos assim, uma espécie de guerra fria, né? Onde a manipulação e a vigilância governamental é permanente, é constante, e o Partido Comunista, claro, esclarece em suas mentiras, suas fake news, que está lutando pelo fim dos tiranos, pelo fim das ditaduras, e que essas ditaduras querem escravizar o povo, quando na verdade o povo já é escravo e não sabe. Então, em uma comparação bem simples assim, seria como aparelhar os órgãos de Estado para que ninguém possa aparelhar tais organizações. Ou então, por exemplo, propor a criação de uma milícia armada, ideologicamente alienada, enquanto eles bradam, eles dizem que somente os ditadores temem o povo armado, quando na verdade esse é o que fizeram na Venezuela. Bom, porém, embora fácil de imaginar esses mais exemplos, a reflexão proposta aqui na obra parte de uma ideia de ambiguidade de pensamento, quer dizer, um pensamento duplo, que é manifestado em discursos e em ações, muito comum nas falas das autoridades aqui, do próprio Brasil, aqui, né? Então essas ambiguidades
É comum ver, por exemplo, o chefe do executivo defender um pensamento ou uma ideia e logo em seguida, no outro dia ou dali uma semana, ele já, não, eu não falei nada disso, vocês estão loucos, eu não defendo isso, eu defendo aquilo. Então, posições diametralmente contrárias às ações que ele já havia tomado. É um exemplo típico do Lula. De manhã ele é a favor de uma coisa e de tarde ele já é contra aquilo ali, porque não pegou bem. Tem o caso daquele ministro, que vocês viram os vídeos aí, que há alguns anos atrás ele aparecia numa plantação daquela planta que liberaram agora, aquela cannabis sativa, ele aparecia cortando e destruindo a plantação e dizendo que jamais poderiam admitir a liberação dessas coisas, dessas substâncias, porque era uma porta aberta para o narcotráfico e para outras coisas mais pesadas, outras drogas mais pesadas. E agora, no entanto, ele foi o primeiro a votar favorável à liberação das quantidades X lá dessa substância. Quer dizer, é o típico duplo pensar da ideologia esquerdopata, né? Ele pensa o lado que favorece mais, ou que paga melhor, é que aí eles aproveitam. Então, não sei se deu para entender isso aí, eu não posso ser mais explícito, né? E por muito tempo se acreditou que isso aí fosse uma confusão, uma falta de capacidade, um engano dos políticos, mas não, isso aí é uma estratégia. Essas denúncias manifestadas ao longo dos anos, aí, nós vemos que a estratégia não é de natureza caricatural ou nada disso, faz parte do jogo isso aí, é uma estratégia deles. Será que esse aspecto do pensamento duplo ou algo similar a isso se infiltrou no pensamento da população? Claro que sim. As pessoas estão muito... até não basta ler essa obra do George Orwell aqui, 1984, pois esse autor buscou compreender as raízes da sociedade controladora e a ascensão dos grupos extremistas e as suas mais diversas faces. Que foi um comunista que desiludiu. Esse autor, ele foi um comunista que se desiludiu, é um dissidente. Ele combateu o comunismo real, totalitário, e em suas viagens ele visitou vários países, serviu como soldado na Guerra Espanhola, também atuou na política, né? E trabalhou como jornalista e é mundialmente conhecido como escritor. Mas a partir das experiências que ele próprio viveu, que ele produziu essas obras aqui, essas distopias aqui. Por isso que é importante a obra, que é um verdadeiro manual de subversão isso aqui. Em 1974, essa obra aqui, ele é especificado os níveis de controles existentes, né, na sociedade. Primeiro, o controle físico, né, que é incorporado pelas leis e pelas forças repressoras do Estado, pela polícia. O segundo é o controle social, que entre amigos e parentes, até os próprios filhos, denunciam as pessoas que tenham ideias criminosas, pessoas que fomentaram ou que possuem ideias tipo contrárias à ideologia do partido. E, por fim, o controle mental ou psicológico, que é pior, que é o próprio indivíduo que é carcereiro e algoz de si mesmo. É a autocensura que a pessoa faz, né? Então, a autocensura, isso é característico do duplo pensar. De acordo com a opressão, que é tão grande, tão forte, e as fontes controladas e dos fatos existentes, que o indivíduo vê entre uma guerra de narrativas manipuladas ou construída para tal, onde o próprio raciocínio se divide, né? levando-o a abandonar a sua própria razão. Em ambos os discursos, eles são igualados. Cria-se uma bipolaridade em que ambos estão errados. Agora eu explico melhor isso aqui. Então, o pensamento é um pensamento duplo, dicotômico, que iguala a fantasia à realidade, ou iguala a mentira à verdade, pondo no mesmo patamar o conhecimento cientificamente consolidado com o achismo e a ignorância, e eles decretam assim: minha opinião vale tanto quanto o seu conhecimento. Então pode ver, uma pessoa que não tem preparo nenhum, por exemplo, para ser um ministro da Fazenda, e ele é colocado ali. Por quê? Porque o que vale não é o conhecimento dos livros, o estudo da economia como ciência. O que vale
é o meu pensamento, é o meu conhecimento, o meu entendimento da situação. Bom, diante desse conceito desenvolvido e expressado em uma ficção científica, como o livro que eu citei, isso ajuda a esclarecer como a democracia pode assumir contornos de uma distopia sociopolítica, né? Ou seja, cujos membros são observados assim, como se vê no Brasil, onde se passa a aclamar o direito de afirmar assim, por exemplo, a liberdade significa dizer que 2 mais 2 são 4. Isso é uma obviedade, isso é um absurdo. Então, na intenção de diluir fatos históricos e outras constatações cientificamente consolidadas ao status da opinião como qualquer outra manifestação embasada, e ao ter, na mentira confrontada, a declaração de sofrer a perseguição dos ditadores, né, por não permitirem que se instaure a própria ditadura através de ambiguidades. Então, eles simplesmente atacam aquilo, dizem que dos outros aquilo que eles são, eles acusam os outros aquilo que eles são. Então acabam de ser autorizadas por parte da população que se submete a induzir conscientemente a própria inconsciência. Naquele livro do Olavo de Carvalho, O Imbecil Coletivo, ele esclarece bem essa parte, porque ele diz que um grupo de pessoas se reúne para se imbecilizar umas às outras. Um que não é imbecil, ele fica imbecil conversando com outro imbecil. As pessoas ficam assim, se induzindo conscientemente a ser alienado, a ser inconsciente. Não sei se foi claro. Pessoal, então, o assunto é interessantíssimo, né? É profundo. Nós temos aí o Dr. Moraes botando para quebrar. E esse livro, 1964, ele está até em PDF, você pode baixar para você entender um pouquinho disso aqui. Depois eu volto mais a falar sobre isso, porque cada tópico que eu falo aqui caberia muitas horas de explanação, mas eu só dei o básico aqui, o que é o duplo pensar. Pensamento duplo que a esquerda tem. Eles são ao mesmo tempo a favor da guerra e contra a guerra. São a favor, por exemplo, da verdade, mas vive da mentira. Eles são a realidade e a fantasia, a contradição e a lógica, e assim vai. E vou deixar para vocês aqui um filme, Ato de Liberdade, dublado, um filme muito bom também, sobre a perseguição do nazismo contra uma determinada categoria, de uma determinada raça, que eram os judeus. Muito interessante esse filme, e ali tem certas coisas que as pessoas vão vendo e vão fazendo uma reflexão e comparando com a realidade que a gente vive. Muito obrigado, peço a todos que se inscrevam nesse canal, curtam isso, compartilhem. Eu sempre trago um filme e um livro maravilhoso para a gente fazer uma comparação da situação que vivemos com a realidade nua e crua que também a gente enfrenta. E isso aí tudo é uma coisa planejada, né? Ninguém está no poder por ser bobo, estão ali por ser esperto, né? E os outros idiotas úteis são aqueles que ficam apoiando essas barbaridades. Tudo de bom, pessoal.